Bom, o último exercício é um desafio. Estava pedindo para escrever um algoritmo para ler o nome e a idade de 10 pessoas, armazenando esses dados em dois vetores chamados nomes e idades. Vou criar aqui o vetor nomes com 10 posições e o vetor idades também com 10 posições. Vou declarar a variável posição para fazer a iteração utilizando ela como apoio. Ela vai rodar de 0 até 9, de 1 em 1. Então, vou fazer a leitura aqui dos dois dados. Leia o vetor nomes na posição. Informe a idade. Então, eu vou ter dois vetores, né? Na posição 0 do vetor nomes vem um nome, na posição 0 do vetor idades, a idade dessa pessoa que tem esse nome. Por exemplo, de maneira bem simples aqui, só para poder... Eu teria aqui o meu vetor nomes e aqui o meu vetor idades. E aqui a posição. Então, na posição 0 do vetor nomes, eu teria um nome e aqui a idade. Na posição 1 do vetor nomes, eu teria o nome de alguém e a idade. Na posição 2, eu vou ter o outro nome e eu vou fazendo esse processo até completar o total aqui de posições do meu vetor, que seriam 10 posições. Aqui é só para exemplificar. Então, eu teria na memória do computador armazenados 10 nomes, né, nas 10 posições do vetor, e na respectiva posição, por exemplo, posição 0, ela guarda um nome e a idade dessa pessoa. A posição 1 guarda um nome e a idade dessa pessoa. Isso é o que está sendo feito até então com esse código. Foi pedido aqui no exercício, não necessariamente a gente precisa seguir essas ordens. Ao final, o programa deverá imprimir o nome e a idade de cada pessoa informada pelo usuário. Isso aqui basicamente seria colocar, não escreva nomes na posição e eu escrevo idades na posição. Não tem muita dificuldade quanto a isso, pelo que a gente já viu. Foi pedido aqui, inicialmente, então, a média de idade das pessoas acima de 30 anos. Para calcular a média de idade, eu vou precisar somar as idades dessas pessoas que têm mais de 30 anos e vou precisar também contar quantas pessoas estão acima de 30 anos. Então, eu vou declarar uma variável chamada QTD30, que eu vou inicializá-la com 0, quer dizer, é a quantidade de pessoas que estão acima de 30 anos. Por enquanto tem 0, né? Eu não sei quais valores que o usuário vai digitar. E também vou guardar a soma das idades. Vou chamar de soma idades 30. Também começando com 0. E vou fazer essa verificação aqui, né? Se a idade que o usuário digitou em determinada posição for maior do que 30, é isso? Acima de 30 anos, então soma idades 30, recebe ele mesmo, mais a idade que o usuário acabou de digitar. Então, começou com 0, né? 0 mais a idade que o usuário acabou de digitar. Se, caso tiver outra idade acima de 30, ele vai somar o que já tinha antes com a idade que o usuário acabou de digitar. E, quando ele entra nesse se, ele me indica que encontrou uma pessoa que tem mais de 30 anos. Então, eu preciso contar, eu preciso mudar essa contagem aqui, né? Começou em 0, eu preciso falar que ele tem mais uma pessoa. Então, ou eu coloco QTD QTD 30, né? Ou eu coloco QTD 30 mais 1, indicando que eu tenho mais uma pessoa que tem acima de 30 anos. E fora do meu para, eu vou fazer o escreva. Aliás, antes do escreva, eu preciso fazer uma verificação. Se eu tive mais pessoas acima de 30 anos, né, se QTD 30 foi maior do que 0, quer dizer que teve alguém acima de 30 anos. Então, eu posso calcular a média.
média de idade das pessoas acima de 30 anos. Eu divido a soma das idades pela quantidade. Então, dessa maneira aqui eu já encontrei a média de idade das pessoas que têm mais de 30 anos, caso exista, né? A segunda parte que foi pedida é a quantidade e o percentual de pessoas que são consideradas maiores de idade. Então, vou considerar aqui maior de idade que tem 18 anos ou mais. Então, eu vou precisar encontrar quantos têm 18 anos ou mais e quantos têm menos de 18 anos, são os menores de idade. Eu vou criar duas variáveis, chamada maiores e outra chamada menores. Vou inicializá-las com 0 e vou fazer essa verificação aqui. Se a idade que o usuário digitou for maior ou igual a 18, quer dizer que eu tenho mais uma pessoa maior de idade. Se não, com certeza ela é menor de idade. Caso aqui a gente está considerando que o usuário está digitando valores corretos, né? Não digitando, por exemplo, números negativos. Então aqui eu já sei quantos são maiores e quantos são menores de idade. Se eu já sei a quantidade, eu consigo calcular o percentual, considerando que eu vou ter sempre lido os dados de 10 pessoas. E esses dados são corretos. Então eu vou fazer essa impressão aqui. Vou colocar um comentário aqui, só para facilitar na hora que vocês estiverem estudando. Calcula a média de idade das pessoas acima de 30 anos. Calcula o percentual de maiores de idade. Então, eu já vou colocar aqui, ó, escreva /n, quantidade de maiores de idade. Isso está na variável maiores. Uma forma bem simples da gente resolver aqui é fazendo uma regra de 3. Né? Eu vou colocar, escreva percentual de maiores de idade. Poderia colocar em um mesmo escreva, mas aqui só para deixar bem claro. Né? Então, pensando aqui uma regra de 3 bem simples, eu tenho 10 pessoas, né, que eu vou fazer a leitura, correspondem a 100%. O que está na variável maiores, o que está na variável maiores é a quantidade de pessoas acima de 18. É o que eu quero achar, é o meu x. Né? Então, eu posso fazer maiores vezes 100 dividido por 10, porque eu sei que são 10 pessoas. É o meu total. E para fazer o cálculo dos menores, basta trocar a variável. Calculo o percentual de menores de idade. Então, onde está maior, eu vou trocar para menor. Menores e menores. Então, dessa maneira que eu encontrei a quantidade e o percentual tanto de maiores de idade quanto de menores de idade. Em seguida, ele me pediu para encontrar o nome e a idade da pessoa mais velha, o nome e a idade da pessoa mais nova. Então, eu vou precisar saber qual é a idade mais velha, qual é a idade mais nova e também vou ter que armazenar o nome dessas pessoas. Para guardar a idade mais velha, eu vou chamar de velha. Vou criar duas variáveis, né, que eu vou chamar de velha e nova. A variável velha, que no caso dos exercícios que a gente fez, seria aquela ideia da variável maior. Né? Eu vou inicializá-la com 0 e a variável nova eu vou inicializá-la com 150, considerando que ninguém vai ter mais de 150 anos. E eu faço aqui as verificações. Se a idade que o usuário acabou de digitar, que está lá na posição do vetor, for maior do que a idade mais velha que eu tenho, então quer dizer que a idade mais velha que eu tenho passa a ser essa que o usuário acabou de digitar.
E se a idade que o usuário acabou de digitar for menor do que a idade mais nova que eu tenho, a idade mais nova que eu tenho passa a ser essa que o usuário acabou de digitar. Então, dessa maneira aqui eu já estou encontrando qual que é a maior idade, né? A idade da pessoa mais velha e a idade da pessoa mais nova. Falta armazenar o nome da pessoa mais velha e o nome da pessoa mais nova. Só que o nome está no vetor nomes, né? Eu estou trabalhando aqui com vetor idades. Mas como se trata da mesma posição, né? Por exemplo, idades na posição, nesse caso aqui, a pessoa mais velha é o Carlos, que está na posição 4. Considerando aqui que a gente teria um vetor de 5 posições. Então, essa variável velha guarda para mim o que está na idade, que seria 31. Eu preciso de outra variável para guardar o que está no vetor nomes. Então, eu vou criar outra variável aqui chamada nome velho e nome novo. É o nome da pessoa mais velha. Vou colocar velha, né, para seguir o mesmo padrão ali. Nome da pessoa mais velha, vou inicializar aqui com aspas, aspas, quer dizer com nada, né? E nome da pessoa mais nova. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Se a idade for maior do que a velha, quer dizer que é a pessoa mais velha. Então, nome velha recebe nomes na posição. Quer dizer, eu estou indo lá no vetor, estou pegando o nome da pessoa mais velha e colocando nessa variável aqui. Vou fazer o mesmo caso para nome nova. Dessa maneira eu já tenho aqui as informações que eu preciso. Que eu vou colocar aqui. Ó. Nome e idade da pessoa mais velha. Então eu vou colocar o escreva, né? A pessoa que está lá na variável nome velha é a mais velha, com tantos anos. E eu vou imprimir também o nome e a idade da pessoa mais nova. Então, a pessoa que está na variável nome nova é a mais nova com X anos, né, que é o que foi guardado nessa variável aqui. Por último, ele me pediu também para encontrar o nome e a idade das pessoas que estão armazenadas nas posições pares. Então, a variável que eu estou utilizando aqui para controlar as posições se chama posição. Eu preciso verificar se o que está nela é par. Se for, eu vou imprimir. Então, eu faço outro se, né? Se o resto da divisão de posição por 2 for igual a 0, quer dizer que ela é par. Então, eu vou colocar um escreva aqui. Né? O nome, né, que o usuário acabou de digitar. Está na posição par. Dessa maneira, a gente consegue fazer o que foi pedido. Eu vou só complementar aqui com... Eu vou trocar o meu código só para que a gente tenha aqui 5 posições, só para adiantar. Então, vou de 0 até 4. Né? Então, eu tenho 2 vetores aqui, cada um com 5 posições, só para a gente rodar e ver se vai dar tudo certo. Vou colocar essas informações aqui, né? O Eduardo 20. Então, olha lá, o nome Eduardo está na posição par. A Maria com 21. Então, ele não imprimiu que a Maria está na posição par. O José tem 15, está na posição par. A Mariana tem 26. E o Carlos tem 31. Então, a média de idade das pessoas acima de 30 anos é 31, porque eu só tenho uma pessoa, né, acima de 30. 31 dividido por 1 seria 1. Quantidade de pessoas maiores de idade eu tenho 4.
percentual de maiores de idade 40. O cálculo do percentual aqui está errado, já já a gente vai ver por quê. A pessoa Carlos é a mais velha, com 31 anos, está certo? A pessoa José é a mais nova, com 15 anos. O nosso cálculo aqui do percentual está errado. Vamos verificar aqui por quê. Sim, a gente trocou aqui o vetor para ter 5 posições, né? No nosso cálculo aqui do percentual, a gente estava dividindo por 10. Então, a gente tem que fazer a divisão de acordo com a quantidade correta aqui de pessoas. Eu vou colocar os valores novamente. O Eduardo tem 20. Eu vou colocar a Maria com 40 anos. Só para que a gente tenha aqui outra pessoa com mais de 30, para a gente fazer o cálculo aqui da média de idade das pessoas que têm mais de 30. O José tem 15. Eu vou trocar aqui também a Mariana, eu vou colocar ela com 14 anos, para que a gente tenha duas pessoas abaixo de 18 anos. O último é o Carlos com 31. Então, vamos conferir aqui. A média de idade das pessoas acima de 30 anos é 35, né? Somando aqui 40 com 31. E eu tenho aqui, no caso são 3 pessoas maiores de idade que correspondem a 60% e 2 pessoas que correspondem a 40%. Só para mostrar aqui, tem uma última situação, a média de idade, na verdade aqui, 31 mais 40 daria 35,5, mas essa variável, esse cálculo aqui, ele fez um cálculo e não mostrou o valor depois da vírgula aqui, valor decimal, ele considerou como se fosse um número inteiro, mas dá para a gente ver que ele fez o cálculo aqui e encontrou o resultado final da média.